Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. É motivo de alegria de mais um dia poder trazer a mensagem do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por todas as coisas, e a vocês que faz parte deste trabalho maravilhoso. Que Deus possa recompensar cada um de vocês com as bênçãos ricas do céu sobre a vida de vocês, sobre a vida dos teus familiares. Que Deus venha abençoar esta nação. Que Deus venha entrar com as suas providências divinas para que tudo isso venha passar e nós iremos cantar o hino da vitória do outro lado e dizer: só Deus é o Senhor e só o Senhor é Deus. Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de todo louvor, é digno da nossa adoração. Eu sou grato a Deus por Ele ter me escolhido para ser um canal, para anunciar as suas boas novas. Boas novas é essa que é poder de transformação para todo aquele que crê. Eu quero fazer uma leitura que se encontra no Evangelista São João, capítulo 3, o verso 16 e 17, bastante conhecido. É muito conhecido esse versículo. O maior evangelista de todos os tempos, chamado Billy Graham, para mim é o maior evangelista, e ele pregou muitas vezes neste versículo. É uma palavra simples, mas poderosa para todo aquele que crê. Que diz assim, estou em João capítulo 3, verso 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, essa é a palavra de transformação, palavra gloriosa, palavra que tem poder para todo aquele que nele crê. Nosso Deus, Ele é misericordioso, não há dúvida, e Ele provou que tem o maior amor. O evangelista João não teve palavra para expressar o amor de Deus. E nós sabemos que Deus ele não deu um dos seus filhos, mas Ele deu o único filho, o único, para nós, para mim e para você, sendo rebelde, distanciado do caminho do Senhor, mas Ele não olhou para isso. Ele enviou o seu Filho, o que Ele tinha de melhor. O próprio Jesus se esvaziou do seu trono de glória. Ele sendo rei, Ele se fez servo. Ele esteve aqui, nasceu de uma mulher. E Ele sofreu a minha dor, Ele sofreu as tuas dores. Ele sofreu todo tipo de humilhação, Ele teve sede, Ele teve fome. E Ele viu tudo o que estava acontecendo. Muitas pessoas não deram crédito naquilo que Ele tinha anunciado, mas outros deram, outros foram seus seguidores e outros não, até porque alguns queriam a sua morte e findou matando Ele. Mas a morte não tinha poder sobre Ele, a morte não venceu, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por mim, intercedendo para você, para que você possa alcançar essa salvação tão gloriosa que foi o projeto de Deus, para que viesse o Filho dele amado aqui na terra, para religar o homem com Ele. Aleluia. Ele não veio condenar, mas Ele veio salvar. Interessante é que nós vamos encontrar no livro de Mateus, lá no capítulo 7, ele vai dizer também, nós não devemos julgar, porque com a mesma medida que nós medimos, nós também seremos medidos. Ele vai dar uma advertência para nós. Aquela mulher adúltera, ela era uma mulher pecadora, mas Jesus não julgou, Jesus o salvou. E Jesus veio salvar o homem do que se havia perdido, porque todos nós precisamos de salvação. Todos nós precisamos dessa redenção, dessa graça maravilhosa, manifestadora, através da pessoa de Jesus. Ele se esvaziou de si. Aquela morte de cruz, Ele não pecou, Ele era inocente, Ele era justo. Não é, mas Ele se fez de justiça. Para que você
fosse chamado justiça de Deus, para que nós pudéssemos alcançar a justiça de Deus. Hoje em dia, muitos líderes, muitas pessoas anunciam um evangelho diferente daquele que deve ser anunciado. Escreve um Jesus completamente diferente daquele Jesus que nós conhecemos através das suas escrituras. Um Jesus manso, um Jesus humilde, um Jesus gracioso, um Jesus que se movia de íntima compaixão para com aquelas pessoas que o buscavam, e ele nunca rejeitou uma pessoa quando o buscou, sempre encontrou solução, porque ele veio libertar o homem da escravidão, ele veio dar graça, essa graça que eu não tinha, essa graça que você não tinha, essa paz verdadeira que o homem só pode encontrar através de Jesus. Uma certa feita ele falou: a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá, porque o mundo não tem paz, e nós conhecemos que o mundo não tem essa paz de Jesus. Essa paz é exclusivamente dele, e aquele que está com ele, que obedece, encontra essa paz no momentos mais dolorosos das nossas vidas. Nós encontramos essa paz, nós sentimos fortalecidos, porque ele é a nossa rocha inabalável. Nós sentimos forte porque ele é a nossa fortaleza. Nós sentimos presente na hora da angústia porque ele é a nossa solução. Nós sentimos a presença dele porque ele é presente. Ele é presente. Quando 2 ou 3 estiver reunidos em meu nome, eu ali farei presente, falou Jesus. E neste dia, que esse Jesus está aqui. Ele está aqui porque a sua palavra está aqui. Ele está aqui porque eu estou aqui. Ele não é um Jesus que fica escondido atrás de um madeiro. Ele não é Jesus que fica escondido atrás de um prédio, atrás de uma igreja. A igreja estamos nós, mas de um templo. Ele não é esse Jesus que fica escondido. Ele é o Jesus que ele está naquele local onde uma pessoa o busca. Com seu coração sincero, ele vai fazer morada, ele vai te responder, porque ele é um Deus de misericórdia, e ele provou isso, aleluia. Ele não veio condenar o mundo, mas ele veio salvar a humanidade, ele veio libertar aquilo que estava cativo do seu maior inimigo, ele veio libertar. Ele não veio condenar, mas ele veio salvar. O relato do evangelista São João, nós veremos muitas passagens daquele leproso no capítulo 5. Ele libertou. Aquele leproso se prostrou diante dele. E ele falou: se quiseres, pode me purificar. E Jesus respondeu: eu quero. E no mesmo instante aquela lepra desapareceu. Nós vemos lá no capítulo 9, aquele cego de nascença. Jesus curou para que fosse manifestado a glória de Deus. Os povos ali questionaram os fariseus: mas tu és cego, tu só deve dar glória a Deus. E ele foi questionar os pais: esse homem não era cego? E os pais dele falou: ele era cego, eu sei, mas ele já tem idade, pergunta. E aqueles homens foram perguntar quem tinha lhe curado. Ele falou que era Jesus. Não falou ainda que era Jesus, porque ele não sabia que era Jesus, mas ele falou: foi um homem. Mas na frente ele vai saber que é Jesus, e ele se prostra diante de Jesus. Mas aquele homem que era cego, ele respondeu: eu não sei se ele é pecador, só sei que eu nunca vi o pecador abrir o olho de um cego, e ele abriu. E agora eu vejo, lá na frente, ele vai saindo do templo, e ele encontra com Jesus, e os irmãos são conhecedores da história. Jesus, ele veio libertar, ele não veio condenar. Hoje em dia, nos nossos tempos, muitas pessoas, muitos líderes, muita gente mesmo, querem ser mais importante do que Jesus. Jesus diz para fazer uma coisa, ele faz ao contrário. Ele questiona. Ele sai da doutrina que é a palavra de Deus verdadeira, porque aqui não muda.
Passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Falou Jesus. Mas as pessoas questionam e anunciam um evangelho completamente diferente daquele que Jesus tem anunciado. Mas eu quero dizer para vocês, amado, que Jesus transforma, que Jesus liberta, que Jesus se compadece de ti, Ele se move em íntima compaixão, Ele se coloca no teu lugar para sentir as tuas dores, para sentir o que tu está sentindo, para Ele fazer a diferença e Ele vai mudar a história, aleluia. Que você possa compreender que Jesus, Ele veio libertar, que Jesus, Ele veio salvar, que Jesus, Ele veio te transformar, Ele não veio te julgar, porque um dia vai haver um julgamento e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor e todos os joelhos se dobrarão diante dEle e vão ser conhecedores que Jesus é o Salvador. Então não te preocupa, porque mesmo que tu queira ou não queira, um dia tu vai passar por esse julgamento. Mas agora é tempo de graça. A porta está aberta. Porque Jesus, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e Ele deu. Ele diz, eu sou a porta. Aquele que entrar, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. O nosso Jesus, Ele é essa graça maravilhosa, Ele é esse Deus amoroso, Ele é esse Deus de amor, Ele é esse Deus que transforma, esse Deus que te quer diante dEle, esse Deus que quer que você esteja com Ele todos os dias, até Ele voltar, porque um dia Ele vai voltar, um dia Ele vai voltar, e Ele vai nos levar para morar com Ele, aleluia. Oh, aleluia, Deus é maravilhoso, amado. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vinde, vinde, vinde a Jesus. Ele é a fonte. Aquele que tem sede, beba dessa água da vida. Aleluia. Se você tem sede de justiça, beba dessa fonte. Ela não vai se esgotar, ela não seca, porque é a fonte viva que jorra água, aleluia. Que você possa ter um encontro com o Senhor, que você possa sentir essa graça maravilhosa através da pessoa bendita de Jesus, porque aqui é a palavra de Deus e eu estou anunciando as boas novas. Eu me alegro, eu fico alegre por ser o anunciador da palavra de Deus. Que Deus